intitulado Atos dos Apóstolos, capítulo 9. No verso... Vamos ler do 32 em diante. Atos, capítulo 9, verso 32 em diante. Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura-te. Levanta-te e arruma tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Por favor, no nome de Jesus, repete comigo: não te demores em vir até nós. É isso mesmo. No verso 39 diz assim: então levantando-se Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa ou do cenáculo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir ele lhe deu a mão, ajudou a colocar em pé. Então, chamando os santos, e diga assim, principalmente as viúvas. Isso mesmo, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Amém, e graças a Deus. Você pode se assentar. Gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças por este momento precioso que o Senhor nos deu, de estarmos aqui meditando na tua palavra. Que o Espírito da profecia, que o Espírito da palavra enche os nossos corações nessa noite e faça uma mudança, segundo o contexto desta palavra, que o Senhor tenha a nos dar um entendimento nessa noite, para que possamos andar segundo a tua orientação e termos êxito em tudo aquilo em que nós fizermos. Nós te rendemos graça em nome de Jesus, e na mesma autoridade do nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contencioso, todo espírito que cega o entendimento, todo espírito que amarra, todo espírito que prende, todo espírito que traz pensamentos que não agradam a Deus. Nessa noite, eu te amarro na autoridade do nome de Jesus. Não aceitamos as suas obras,
e que as pessoas que aqui estão, o corpo de Cristo aqui reunido, como aqueles que ainda hão de estar neste corpo, estejam livres para entender, compreender e fazer a vontade do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Essa passagem aqui, eu não gostaria de focar na cura que Enéas recebeu. Eu gostaria de trazer para a igreja nessa noite um entendimento de que essa passagem, aonde Pedro se faz presente, aonde Tabita, que em aramaico se diz Tabita, e em grego Dorcas, e que significa gazela, está inserido juntamente com essas viúvas. Tem algo tão sublime que Deus tem para nos mostrar e falar conosco nessa noite, nesse contexto, que eu gostaria muito que você estivesse bem atento à palavra que já está lhe sendo ministrada no nome de Jesus. A igreja estava passando por uma segunda fase quando Pedro visitou estas cidades. A igreja estava numa fase de paz, porque antes que essa fase estivesse acontecendo, a igreja passou por uma perseguição grande, aonde que o inimigo usou terrivelmente Saulo, conhecido por nós como Paulo, que foi convertido ao Evangelho. Paulo perseguiu a igreja terrivelmente. E se podemos dizer de fase, fica até mais fácil dizer para você que seria uma terceira fase, ao invés de uma segunda. Porque a primeira, o povo se encontrava reunido, como acredito que todos aqui conhecem, em um lugar, aguardando a promessa do Pai, que é a promessa da vinda do Espírito Santo, de um batismo com o Espírito Santo, um batismo que iria dar vida à igreja, que iria fazer uma mudança tal com que todos aqueles que tomaram a decisão de crer no Senhor Jesus passassem naquele momento a tomarem uma atitude. O pastor falou aqui que ele tomou uma decisão de fé, de orar, de não aceitar que o devorador entrasse nos negócios dele, na vida dele. E ele está certo. Mas houve uma coisa, houve uma atitude dele, porque ele orou, mas Deus incomodou ele de ir até lá na máquina e mexer nela. Porque se ele não mexesse nela, no ele mexer nela, Deus mostrou onde que estava o problema. Está entendendo? Ele teve que ir ao encontro. Ele poderia ter orado, e Deus poderia ali, se fosse da vontade de Deus, já fazer com que aquela máquina tornasse a voltar ao seu funcionamento, embora 36 anos, eu sei o que ele está falando, minha mãe teve uma máquina assim, muito boa mesmo, mas o problema não eram os 36 anos, como muita gente pensa que o seu problema começou a partir, quem sabe, dos 36 anos de idade. Muitas já acham que já não é tempo mais de casar e que já não tem mais nada para conseguir. Quem sabe aqueles que também estão nessa idade e acham que o seu tempo já não lhe possibilita tomarem decisões e atitudes para que a sua vida prospere naquilo que você fizer. Mas ali aquela máquina, Deus podia ter feito aquilo se Deus quisesse, mas Deus incomodou ele, inspirou o pastor para que ele fosse até lá e mexesse ali, Deus lhe revelasse o problema.
Se nós não formos até aonde Deus quer que nós nos acheguemos, muitas vezes as coisas não vão acontecer. E precisou de que quando ele chegasse lá, Deus falasse: é que essa peça que está quebrada. E o conduziu até um lugar onde que ele pudesse pagar R$10 e obter essa vitória. Guardadas as proporções, nessa história maravilhosa e verdadeira que a palavra de Deus nos conta, existe uma atitude de alguém que ouviu a Deus. Pedro, um homem que andou do lado do Senhor Jesus Cristo no seu ministério, Pedro ainda não era convertido ao Senhor, até o ponto dele negar a Jesus Cristo. Mas não era o fim de Pedro quando ele negou Cristo, porque Judas também, segundo a narrativa de Lucas, houve a oportunidade para ele, mas ele não quis se arrepender. Sendo assim, Pedro se arrependeu amargamente, e Jesus falou com ele. Jesus até mudou o nome de Simão, que era um nome muito popular e conhecido na época. Jesus esteve com alguns com o nome de Simão, e transformou o nome de Simão para Pedro, e deu a ele uma revelação tremenda sobre a igreja, que haveria de ser formada quando Jesus Cristo fosse para a cruz, ressuscitasse dentre os mortos e enviasse o Espírito Santo. Pedro participou dessas obras maravilhosas de Cristo. E lá em Lucas capítulo 8, do versículo 51, narra que em uma ressurreição, do qual Jesus operou maravilhosamente, porque a palavra de Deus diz que Jesus é a ressurreição e a vida, ali também estava Pedro. Então Pedro participou de muita coisa. Então a igreja foi receber o Espírito Santo, que passou a habitar nela, e o Espírito Santo encorajou a igreja, deu autoridade para a igreja exercer essa autoridade delegada pelo Senhor Jesus. Essa autoridade está sobre todos nós. Quando você fala em Pentecostes, muitas vezes nós estamos voltados às manifestações exteriores. Mas eu quero te dizer que aquilo que aconteceu naquele dia foi uma forma de Deus espalhar o povo, a igreja dele, para pregar as maravilhas de Deus, a ponto de que os que ouviam de outras nações e línguas ouviam, cada um deles que recebeu uma língua de fogo, que é uma língua de poder, na verdade foi uma língua autorizada pelo Espírito Santo, que era uma língua de outra nação, e todos entendiam eles falando na sua própria língua. O objetivo então era fazer com que o evangelho fosse apregoado, que ele expandisse. E passando por isso, nós chegamos a essa história aqui, aonde o apóstolo Pedro chegou em Lida, e ali ele curou um homem chamado Enéas, um homem paralítico. Jesus, ele nos deu autoridade para nós curarmos os enfermos. Diga amém. E também nos deu autoridade para expulsarmos demônios. E também nos deu autoridade para purificar leprosos. E também nos deu autoridade para ressuscitarmos os mortos. Tudo isso no nome do Senhor Jesus. E de repente você está no nosso meio e ainda não alcançou a revelação dessa palavra, que quando Jesus ele se achega à tua vida, ele se achega para fazer uma mudança. Agora nós, pelo Espírito Santo de Deus, podemos nos achegar a Deus, junto ao trono da sua graça, para alcançarmos misericórdia e graça para o momento oportuno. Talvez tenha alguém nessa noite
precisando de uma cura. Talvez tenha alguém precisando que os seus olhos lhe sejam abertos, para que ele veja as grandezas e maravilhas de Deus, para que ele veja o propósito de Deus na vida dele. Quem sabe você está precisando de que Deus lhe abra os ouvidos, para que você ouça a voz do Senhor, seu Deus. Quem sabe você está precisando que Deus toque nos teus lábios e você passe a proclamar o Evangelho e a glorificar a Deus. Quem sabe você não está como esse homem Enéas, precisando ser curado da paralisia do qual o seu corpo foi tomado. Você não consegue se mover, você não consegue fazer nada. Pedro passou por este lugar e curou esse homem. Mas nessa noite, eu quero despertar você para isso que a palavra diz a respeito de uma mulher chamada Dorcas. Diz assim: entre mentes havia em Jope uma discípula, era uma mulher que andava debaixo da autoridade de homem de Deus. Era uma mulher que tinha o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Era uma mulher que viu os poderes do Senhor serem manifestados. Era uma mulher que tinha compromisso com a palavra de Deus, porque ela era discipulada. Só é discípulo aquele que se deixa ser discipulado. Só é discípulo aquele que anda junto. Só é discípulo aquele que crê na palavra ministrada. E a palavra de Deus diz que essa discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, interessante, né? Significa gazela, tanto no grego quanto no aramaico. E eu sei que a gazela, ela é veloz, não é isso mesmo? Ela é veloz e altiva. E diz que ela tem uma postura. Então, eu acredito que já estava ministrado sobre esta mulher aqui uma ação sobre a vida dela. E eu vou te falar que ela realmente cumpriu essa ação na vida dela. Ela foi ligeira, ela foi veloz, você sabe em quê? Em ajudar as pessoas. A palavra de Deus diz que ela se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Essa mulher tinha um ministério conhecido de toda a sua comunidade. Um ministério que fazia com que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado através da vida dela. Essa mulher, ela se compadecia dos pobres. Ela vestia as viúvas. Essa mulher, ela tinha nela o Espírito Santo de Deus. Essa mulher, ela tinha conhecimento da bondade de Deus. Essa mulher ajudava a sua comunidade. E a palavra de Deus diz que aconteceu naqueles dias que ela ficou muito doente e morreu. E seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Era o costume que eles tinham. Em Jerusalém, dentro das portas de Jerusalém, se enterrava no mesmo dia. Mas fora das portas, ficavam pelo menos 3 dias. E o que acontece? Eles ouviram falar que Pedro estava próximo. Pedro estava próximo de Jope. Pedro estava em Lida, mais ou menos uns 20 quilômetros de distância. E Jope era uma cidade portuária, marítima, e ela ficava a 60 quilômetros de Jerusalém. Mas a 20 quilômetros dali, tinha um homem de Deus que estava fazendo a obra do Senhor com ações poderosas. Presta atenção. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram
2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Sabe o que isso significa? Que esses 2 homens estavam representando os discípulos e toda a comunidade que foi beneficiada por essa mulher. Significa que eles estavam pedindo socorro. Não te demores a vir até nós. Não te demores, você que está na internet, que está em casa. O Espírito Santo está dizendo pela palavra: não te demores a vir até nós. É um pedido de socorro. Mas por que este pedido de socorro foi tão enfático, meus irmãos? Porque Deus tinha uma obra a realizar na vida daquela mulher e daquela comunidade. Quando Deus manifesta uma obra na vida de alguém, uma transformação, toda a comunidade, ela vai ser beneficiada. Quando Deus opera uma obra na tua vida, mas você se torna paralítico por desobedecer à vontade de Deus, a comunidade não vai ser beneficiada. O ministério, você sabe o que isso está nos ensinando? Está nos ensinando que aquelas mulheres viúvas, que a Bíblia diz assim: então levantando-se Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam. Por que elas fizeram isso? Chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Sabe o que significa a ressurreição de Dorcas para cada um de nós e para a igreja do Senhor? A ressurreição significa: não deixa morto, não deixa morta, não enterre o ministério das boas obras e da ajuda aos necessitados. O Espírito Santo está falando à igreja: não deixa morto esta obra na sua vida. Precisa ser ressuscitado. Você precisa ajudar aos pobres. Você precisa ajudar as viúvas. Você precisa fazer o que Jesus Cristo nos ensina. A palavra nos ensina em Isaías capítulo 58, que o jejum que agrada a Deus não é o jejum que a gente faz com a nossa cabeça prostrado como um junco, com o semblante triste, pedindo para nós mesmos. Mas o jejum que agrada a Deus é que nós tomemos uma decisão, uma atitude de irmos até aqueles que estão encarcerados, de cobrirmos o nu, de dar comida ao faminto, de visitarmos os órfãos, as viúvas. Nós precisamos visitar aqueles que estão em necessidade, porque esta é a obra do Senhor, esta é a manifestação do Espírito Santo de Deus. É aí que o poder de Deus se manifesta, é aí que a igreja é edificada, aí que a igreja é levantada, porque a palavra de Deus diz que quando Paulo perseguia a igreja, e quando ele caiu do cavalo ali, e ele se prostrou diante de Deus, e ficou cego, até que ele fosse colocado em posição de mãos, e fosse curado, e passou a se ajuntar aqueles que estavam no Senhor, a palavra de Deus diz que a perseguição cessou, a paz chegou, mas eles ainda permaneceram com o mesmo espírito de intrepidez e de poder, anunciando e pregando o Evangelho, impondo as mãos sobre os enfermos, visitando os necessitados. É isso.
não deixa morto na sua vida aquilo que tem que ser ressuscitado. Que Dorcas ressuscite na sua vida nesse sentido. Diga amém. Amém. Nós podemos nos colocar na posição de Pedro, e devemos estar na posição de Pedro, com autoridade, com coragem, com intrepidez. Pedro precisou andar com Jesus para ver o que Jesus fazia. E olha que interessante, Pedro, quando chegou ali e foi recebido, ele foi até no andar de cima da casa. Faz lembrar o que Elias e Eliseu, no ministério deles, aconteceu. Chegou ali, Pedro falou assim, ó, todos deixem o quarto nesse momento. Foi o que aconteceu. Quando Elias restituiu pelo poder de Deus o filho da viúva em Serepta, assim como Eliseu restituiu o filho da sunamita em Sunem, ele tomou uma atitude de se apresentar a um pedido de socorro. Quantas pessoas estão pedindo socorro do seu lado? Quantas pessoas estão padecendo necessidade? Em todos os sentidos. Enfermas, precisando receber oração. E Deus está ali te falando. Impõe as mãos sobre ela e ora por essa vida. Vai visitar. Para todos nós, irmão, para você que está sentado e para todos nós pastores, para todos os diáconos e obreiros, para todos nós temos que visitar, nós temos que amparar, nós temos que ajudar, porque foi o que o Senhor Jesus Cristo nos pediu. Não somente pediu, nos ordenou. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou naquele quarto, ele ajoelhou-se e orou. Ele se prostrou diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus em meio àquela situação adversa e muito difícil. Porque se encontrava morta aquela que era amada, aquela que era querida na comunidade, aquela que fazia a obra do Senhor, aquelas quais as viúvas esperavam a sua ajuda e o seu sustento. Sabe o que ele fez? Se prostrou diante do Senhor e orou. Fez como Elias fez como Eliseu fez como Jesus fez quando foi ressuscitar Lázaro. Primeira coisa, se apresentou diante de Deus e orou ao Senhor. Como Jesus já estava agradecendo ali, sabendo que Deus já iria fazer aquela obra. Diante de um momento adverso, com certeza deve ter passado pela mente de Pedro os momentos em que ele esteve com Jesus. E um deles foi na cura da filha daquele oficial, de Jairo, em que estava Pedro, João e Tiago. Exatamente. Ele se ajoelhou, orou, e depois que ele falou com o Senhor, você sabe o que ele fez? Ele usou a autoridade delegada que Jesus deu para ele, deu para você e para mim. A Bíblia diz assim: dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela pôde contemplar o poder de Deus manifesto
na vida de Pedro. E quando ela se deu por conta, ela estava assentada. Pedro não queria que nenhum tumulto, que nada acontecesse para que ele fosse exaltado, mas sim o Senhor Jesus. Quando você exerceu o ministério de boas obras, o ministério de ajuda ao necessitado, ou a manifestação do poder de Deus para curar, libertar, salvar, ressuscitar dentre os mortos, não receba aquilo que não te pertence, que é a glória de Deus. Ela só pertence ao Senhor. Sede humilde. Eles verão em você o poder de Deus, mas não se proste perante aquele que é usado, mas se proste perante aquele que usa, aquele que teme crer. Não deixa morto na sua vida o ministério de ajuda aos necessitados. Permita que o poder de Deus, em nome de Jesus, ressuscite em você esse ministério. E colocando-se na posição de Pedro, também permita que a ousadia, a intrepidez, a coragem te tome para que você pregue o Evangelho afinco, determinado, sem medo, sem bater de frente com homens, mas usando do Espírito da graça, da revelação, da sabedoria, da humildade, do coração contrito, para que Deus seja glorificado por meio das obras em ti. E para finalizar a pregação da noite, a seguir ele lhe deu a mão e ajudou a colocar em pé. Às vezes Deus faz a obra por meio da gente, e a gente vai ali e se apresenta para ser conhecido, e esquece de dar continuidade à obra. Não parou por ali não. Ele deu a mão para ela e ajudou a levantar. Ajude a levantar alguém que está pedindo socorro, que está precisando ser socorrido. A palavra de Deus, ela deixa muito claro: não te demores em vir até nós. Toda a comunidade, todos os discípulos, os santos, as viúvas, estavam crendo que o poder de Deus ia ser manifesto. Quantas pessoas estão esperando, enviando até mensageiros a você e a mim? Vai lá no hospital, vai lá assim, vai lá naquela casa, e nós estamos demorando aí. E se demorarmos, pode ser que seja tarde demais. Quando socorremos, somos socorridos. Então, chamando os santos, eu pedi que vocês repetissem comigo aquela hora, e vocês repetiram. Principalmente as viúvas, porque eram as socorridas. Ou seja, o teu socorro não morreu, o teu socorro não está enterrado, o teu socorro não demorará a vir, porque o Senhor é o teu socorro. Ele se apresentará a ti no dia da tua angústia, quando você se prostrares diante de Deus, reconhecer que Deus é grande e que nós não somos nada em nós mesmos, mas somos daqueles que creem para a vitória na nossa vida. Aí sim, a ressurreição virá sobre a tua vida, o socorro virá nas suas finanças, o socorro virá sem demora, como diz em Isaías 58, o Senhor vai dizer: então o Senhor dirá: eis-me aqui.
porque na sua vida a luz resplandecerá, porque você é do Senhor e teme ao Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Levante-se do seu lugar neste momento, no nome de Jesus. Se você que está aqui nessa noite recebeu essa mensagem e quer uma mudança na vida, basta você só obedecer. Não precisaria nem mais de uma oração minha na sua vida. Mas eu quero aproveitar, porque este é um culto apresentado ao Senhor, onde o Senhor reina. E eu quero que o Senhor, e desejo que o Senhor manifeste esse poder na sua vida.